Olá, muito prazer! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Arnaldo, sou professor de Geografia daqui do Cursinho Nubo. E vocês não esperam para ver isso que eu tenho para mostrar para vocês. A nossa aula de hoje, ela é incrível. Mas para isso, vamos começar essa nossa jornada para os vestibulares da seguinte maneira. Vamos pensar o que é importante, qual é a meta de vocês e a missão. Em primeiro lugar, vamos fazer esse combinado, tá bom? Nós vamos nos focar e nós estamos juntos para poder avançar e garantir a aprovação de vocês, beleza? Para isso, podem contar comigo. Pode contar com o Cursinho Novo, tá bom? Estou super animado aí para essa aula e vamos que a aula ela é bem curtinha, mas muito, muito importante, tá bom? Bom, o tema de hoje da aula é cartografia e astronomia. Opa, peraí, mas astronomia, nós vamos falar do quê? De signos? Não, né? Isso daí é a astrologia. Astronomia é o estudo dos astros, né? Então nós vamos falar não apenas de mapas, que é o que faz a cartografia, mas também nós vamos falar sobre a questão de planetas, do sistema solar, um pouquinho do movimento do planeta Terra em volta ao Sol, que é a teoria heliocêntrica, beleza? Então vamos lá. Mas, em primeiro lugar, quando nós falamos de cartografia e astronomia, o que vocês pensam na hora? Fica com medo? Não fica com medo? Reflete aí, eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem e enquanto isso eu vou projetar os nossos slides aqui para a nossa aula, beleza? Vamos lá. Pois é. Quando nós estamos falando de cartografia, muitas pessoas se assustam, falam, nossa, eu não entendo. Muitos alunos e alunas falam, não, eu não sei, Arnaldo, eu desisto disso, não é para mim. Mas então, vamos lá, vamos primeiro aprender o que é cartografia. Eu garanto para vocês que vocês vão gostar e lá no finalzinho da aula nós temos eu terei uma surpresinha para vocês, tá bom? Pode ser? Então vamos lá. Bom, aqui está a nossa abertura, né? Então nós temos aqui, nós vamos falar principalmente de cartografia. E aí aqui está a Mafalda. Eu trarei muito a Mafalda aqui para vocês, tá bom? Por quê? Porque a Mafalda, ela é uma tirinha que representa a geografia. Tudo bem? O autor é geógrafo e principalmente ela vai trazer aspectos, características, contextos geográficos muito importantes para nós. Beleza? E aí nós estamos a Mafalda se equilibrando, né, em cima do globo. E aí vocês podem ver aqui, nas imagens acima, que nós temos algumas imagens diferentes. Então, qual é o formato da Terra? Na verdade, muitas pessoas, e até tem teorias da conspiração que ficam falando, não, a Terra é plana, a Terra é uma rosquinha, a Terra é redonda, o que é então? Então hoje, nessa aula, nós vamos explicar, e principalmente com fundamentos científicos, nós vamos explicar certinho para vocês como é que funciona todo esse esquema, beleza? Vamos lá então? Bom, quando nós estamos falando sobre cartografia, a primeira coisa que é muito importante para que vocês saibam e aprendam é a noção de localização. Aqui, ó, localização. Então, quando nós temos uma rosa dos ventos aqui, o que significa essa rosa dos ventos? Epa, peraí, está muito errado nós falarmos, você está para cima do mapa ou para baixo do mapa. Por quê? Porque a Terra é redonda. Pelo amor de Deus, não fala que a Terra é plana. Tá bom? E eu vou, ao longo da aula, tá bom? Explicar o porquê a Terra não é plana, né? Então, nós temos fundamentos científicos e comprovações e, principalmente, argumentos, tá bom? Não é dizer só por dizer. Então, vamos lá. Primeiro lugar, então, esse nosso combinado é que a Terra é redonda. Não vai me falar, pelo amor de Deus, que a Terra é plana. Tranquilo? Em segundo lugar, quando nós estamos falando, então, se nós estamos numa Terra redonda, isso significa que não tem uma parte de cima. Não tem como nós falarmos, tá em cima ou embaixo, porque não tem em cima e embaixo. Então nós temos que nos localizar de alguma outra maneira. Então, como que foi implantada essa localização? Principalmente através do movimento do Sol em relação ao planeta Terra e ao céu, né? Ou seja, nós temos a localização da rosa dos ventos, ou nós temos a rosa dos ventos, e através da rosa dos ventos é que nós vamos ter essas localizações e orientações. Quais são essas orientações? Vamos começar primeiro pelo leste? Por que eu gosto de começar pelo leste?
Porque leste é onde o sol nasce, entre muitas aspas, ou seja, é quando nós vemos no horizonte. Posso dar um exemplo? O maior exemplo mais claro é que quando nós estamos numa praia aqui no Brasil, no litoral brasileiro, nós vemos o sol nascer ou o sol se pôr? Ah, muita gente fala, o meu sonho é ver o sol se pôr na praia. Tá bom, mas aqui no Brasil nós não conseguimos ver o sol se pôr na praia, e sim só nascer. Mas por quê? Justamente porque o Brasil está com a costa virada para leste. Aqui, ó, no slide. Quando está para leste, nós podemos perceber que é ali em que o sol ele passa a surgir no céu. Então foi dado esse nome de leste, ou nascente, ou oriente. Lembra dos japoneses? Eu, por exemplo, sou descendente de japonês, né? Nós geralmente chamamos de quê? De orientais, assim como os chineses, coreanos também. Então são povos asiáticos, povos orientais, cultura oriental, né? Que está se referindo então a leste ou nascente, tá bom? Terra do sol nascente. Quando nós estamos falando agora sobre oeste, é onde o sol se põe. Então, se a leste o sol nasce, do outro lado vai ser onde o sol vai se pôr, a oeste. Então, por exemplo, no Chile, se nós formos para as praias do Chile, nós não veremos o sol nascer, mas sim se pôr. Por quê? Porque o Chile ele está com a costa virada para oeste, para o Oceano Pacífico. Beleza? Tranquilo? Então, se o sol se põe, oeste também vai aparecer no vestibular de vocês como terra dos, desculpa, como poente ou também como ocidente. Nós somos uma civilização ocidental. Então, se nós somos uma civilização ocidental, isso significa o quê? Que nós estamos a oeste. Oeste do quê e leste do quê? Em relação ao meridiano de Greenwich, tá bom? Que é no 0 grau que corta uma parte da Europa e uma parte da África. Agora, quando nós estamos falando sobre norte e sul, quando nós estamos falando de hemisfério norte, nós queremos falar sobre a parte setentrional ou boreal. Lembra daquele nomezinho que algumas vezes nós vemos que é uma coloração do céu chamada aurora boreal? Pois é porque acontece no hemisfério norte. Já no hemisfério sul é meridional ou austral. Isso vai aparecer no vestibular de diferentes maneiras e vocês precisam saber sobre essas denominações. E não se esqueça, austral, lembra de Austrália? Nossa, Arnaldo, começou com as suas analogias. Sim, comecei com as minhas analogias de decoreba. Ei, pelo amor de Deus, não vai colocar no vestibular que a austral é por causa de Austrália. Mas é só para você decorar. A Austrália fica no hemisfério sul. Então, austral significa sinônimo para quando nós estamos falando de hemisfério sul. Beleza? Show de bola. E aí, uma outra questão muito importante sobre coordenadas geográficas, ou sobre cartografia, são as coordenadas geográficas. Então, o que são essas coordenadas geográficas? Bom, lembra que eu falei que o hemisfério, o leste e oeste é dividido pelo meridiano de Greenwich? Pois é, o meridiano de Greenwich é essa imagem que vocês estão vendo aí no slide. Esse meridiano de Greenwich, ele é muito importante, porque ele vai definir o fuso horário. E nós chamaremos os meridianos, né? O meridiano de Greenwich é o de 0 grau, e ele é a referência que nós temos. Nós chamaremos também como longitudes, tá bom? Então, são as linhas longitudinais. Enquanto que o que divide o hemisfério norte e sul são as latitudes, principalmente a linha do Equador. A linha do Equador é que vai dividir hemisfério norte e hemisfério sul. A linha do Equador é 0 graus, e essa linha do Equador que é da imagem ao lado, que vocês podem ver aí da imagem, então essa aqui nós temos o Equador, e tem outros dois paralelos que são muito importantes, que é o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Lembra, Trópico de Câncer é no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio é no hemisfério sul, beleza? Boa! E, Arnaldo, beleza, mas como é que eu vou decorar isso para o vestibular? Então,
eu desenvolvi aí uma musiquinha. Beleza? Vamos tentar decorar então? É o seguinte, não sei se é da época de vocês, mas não sei, vocês se lembram daquela música, como é que é mesmo? Ado, cada um no seu quadrado. Nossa, Arnaldo! É super velha essa música. Pois é, eu tenho alguns séculos já de vida. Então, quando eu era menor, tocava essa música. Então, como é que é? Eu vou relembrar essa música porque ela é muito antiga. Então, como é que é? É ado a ado, cada um no seu quadrado. Ado a ado, cada um no seu quadrado. Beleza. Então, agora, nós vamos cantar, só que em versão de geografia, de cartografia. Beleza? Para isso, bom, vamos lá, né? Para cantar, então, nós precisamos nos preparar. Então, peraí, como é que é? É assim, não, meus óculos estão atrapalhando. Ah, agora sim, né? Boa, boa. E aí, beleza? Salve aí, galera! Vamos cantar então comigo? Como é que é? Será que eu tenho um boné aqui? Eu acho que eu tenho um boné, hein? Deixa eu ver aqui. Boa. Então é o seguinte. Vamos lá. Olha só, hein? Agora tá no esquema. Vamos lá? Boa. Então, como é que é o ritmo da música? Ado, cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. Agora nós vamos mudar um pouquinho. Para como? Ado, latitude e é deitado. Putz, Arnaldo, eu não acredito que você vai me fazer cantar isso. Vamos lá, vamos cantar comigo então? Nunca se esqueça, a orientação do globo tem que estar o norte para, entre muitas aspas, para cima. Ou seja, a orientação tem que estar para norte, tá bom? Então, no popular, nós chamamos o norte para cima, mas na verdade é só orientação para norte, tá bom? Então, quando nós estamos habitualmente já vendo o norte acima e por exemplo, o hemisfério norte acima e o hemisfério sul abaixo do mapa, ou melhor, na parte mais superior da página e na parte inferior está o hemisfério sul, tá errado nós falarmos cima e baixo, tá bom? Só falei esses termos para vocês decorarem, tá? Só para vocês entenderem a lógica, e agora eu vou começar a falar apenas de orientação norte. Então, quando o mapa está com orientação norte, aí sim essa música vai se aplicar. Então, como é que é? Ado, latitude é deitado. Vai! Ado, latitude é deitado. Ado, latitude é deitado. Ado, latitude é deitado. Beleza? Foi! Boa! Legal! Que bacana! Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado aí dessa música. A princípio, agora vocês não vão entender o porquê, vocês podem achar que isso é muito simples, mas na hora do vestibular isso vai fazer muita diferença. Por quê? Porque o vestibular ele pode chegar e falar: então, se os fusos horários eles têm uma alteração através das longitudes e as latitudes, no que elas são importantes? Aí você vai ficar, putz, o que é latitude mesmo? Então nunca se esqueça, latitudes são aquelas linhas deitadas que é o Equador, Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer, né? Não é Trópico de Capricorno, né? Mas lembra aí, ó, lembra daquele sertanejo de corno, de arrastar o chifre no chão? Pois é, então, lembra, onde tem esse sertanejo? No Brasil. O Brasil está no hemisfério sul. Então, o Trópico de Capricórnio tá onde? Mentira, não vai colocar Trópico de Capricórnio, né? No vestibular. Coloca Trópico de Capricórnio. Mas lembra que fica no hemisfério sul. Nossa, Arnaldo, suas analogias estão cada vez piores. Bora lá! Então, quando nós estamos falando sobre essa coordenada geográfica, lembra, paralelo ele influencia no clima, nas estações do ano. Por quê? Quando o Sol ele está perto do hemisfério norte, será verão no hemisfério norte. Quando o Sol estiver mais voltado para o hemisfério sul, aí nós vamos chamar de verão no hemisfério sul. Enquanto que no outro hemisfério será a estação oposta. Então, se no hemisfério norte nós temos o verão, no inverno, no hemisfério sul é inverno. Beleza? Boa! Quando nós estamos falando das longitudes, nunca se esqueçam que elas vão de 0 a 180 graus leste até 0 a 180 graus oeste, tá bom? Assim como nas latitudes, elas vão de...
não vão de 0 a 180 graus, porque o globo ele é separado só em longitude, ele não é dividido em latitude e longitude. De latitude em latitude, né? Só é dividido em longitude. Então, como essa mudança, esse corte é no planeta Terra? Ei, nós só vamos considerar 90 graus norte até 90 graus sul. Então, nós vamos pensar no quê? Então, de 0 a 90 graus norte, nós temos o hemisfério norte nessa latitude, e de 0 a 90 graus sul, nós temos a latitude do hemisfério sul, beleza? Então, essa é a divisão e essas são as linhas aí importantes para nós. Outro ponto importantíssimo que são os fusos horários. Ai, meu Deus, Arnaldo, agora começou a dificuldade porque eu sou de humanas. E se eu sou de humanas, eu não sei matemática. Em primeiro lugar, tira isso da sua cabecinha, beleza? O Cursinho Nubo está aqui para te ajudar e com certeza nós daremos total suporte aí para vocês. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Bom, no fuso horário até tem fórmula. Mas eu, particularmente, gosto muito de guardar na verdade, eu tenho muitos neurônios. Eu tenho 2, o Tico e o Teco, beleza? Algumas vezes o Tico e o Teco não bate muito. Então, o que acontece? Para não forçar muito o Tico e o Teco e não depender na hora do vestibular do Tico e o Teco bater, né? Para dar aquele zzz e a gente pensar. Então, eu prefiro pensar mais em lógica. Vamos tentar pensar aqui nesse exemplo? Então, vocês, em primeiro lugar, lembra que a Terra ela é redonda. A maior prova é a variação do dia e da noite. A outra, segunda maior prova é em relação ao clima, a variação do clima, que ao longo da aula e do curso nós veremos que isso que comprova que a Terra ela é redonda. Tá bom, Arnaldo, legal, parabéns, mas vamos lá. Como é que nós queremos saber o que o fuso horário ele tem a ver com a duração do dia e da noite e da Terra ser redonda ou plana? Bom, a Terra sendo redonda, nós vamos ter 360 graus, certo? Durando 24 horas. Então, o Sol ele vai dar... o planeta Terra ele vai percorrer uma volta no Sol, né, no processo de translação em 365 dias, só que o movimento de rotação, que é o movimento de giro do planeta Terra, é de 24 horas. E esse 360 graus do planeta Terra, em torno do seu próprio eixo, é o que vai garantir o fuso horário. É o que vai gerar o fuso horário. Então, lembra, quando o planeta Terra está girando em torno do seu próprio eixo, nós estamos falando de rotação. E é ele que é o fundamental para o fuso horário. Tranquilo? Então, quando nós estamos falando do fuso horário, então, peraí. Se o Sol ele demora 24 horas para sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto no céu, não é verdade? Então, eu quero saber quantos graus... Então, peraí, eu coloquei aqui 360 graus, está relacionado a 24 horas. Então, e X graus, quanto que anda em uma hora? Quando nós fazemos essa continha, então, nós fazemos 360 vezes 1 é igual a 24 vezes X. Então, nós fazemos 360 graus dividido por 24 horas, e isso dá 15 graus. Então, para cada uma hora, o Sol anda 15 graus, percorre 15 graus do planeta Terra. Na verdade, a Terra que gira 15 graus. Tudo bem? Isso em um período de uma hora, tá bom? Isso você pode montar no vestibular, você não precisa decorar, tá bom? Você pode fazer essa continha na hora do vestibular. Então, por exemplo, se eu quiser saber, em 85 graus, quantas horas vai demorar, então nós vamos colocar um Y. E assim por diante, quando vai chegar na hora da questão e do vestibular, tá bom? E aí você faz essa regrinha de 3 de novo, tá bom? E aí, é muito importante. Quando nós estamos falando de meridiano de Greenwich, lembra que eu falei que a leste é a terra do sol nascente? Então, teoricamente, é uma convenção de que as horas a leste, elas são mais adiantadas do que em relação ao oeste. Então, a cada 15 graus, se muda uma hora, então a cada 15 graus a leste, como vocês podem ver na imagem, mas a cada 15 graus a leste, nós vamos
aumentar 1 hora do nosso horário, porque eles estão mais adiantados. Enquanto que a cada 15 graus a oeste, nós vamos diminuir 1 hora, porque é mais cedo, tá bom? É só lembrar, o Japão, ele está 12 horas adiantado, ele está do outro lado do mundo. Só que o Japão está adiantado em relação ao Brasil. Então, são 12 horas. Então, peraí, o Japão, ele não é Oriente, não é a Terra do Sol Nascente, então ele está a leste. Então, calma aí, se eles estão adiantados, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar 12 horas, tá bom? Então, se, por exemplo, agora for 10 horas da manhã, lá no Japão será 10 horas da noite. Tudo bem? Beleza? Boa. E agora vamos explorar um pouquinho esse mundo da astronomia, bem rapidamente. Então, retomando, rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, tá bom? É esse movimento de rotação. Enquanto que a translação é o planeta Terra girando em volta do Sol. Essa teoria nós vamos chamar de teoria heliocêntrica, enquanto que antigamente acreditava-se que o Sol girava em torno do planeta Terra. Essa teoria se chamava teoria geocêntrica, geo de terra, né? Só que nunca se esqueça, essa teoria ela já caiu por terra, tá bom? Assim como a teoria da Terra plana. Então, agora nós temos a teoria heliocêntrica. O Sol está no centro e todos os planetas eles circundam o Sol, tá bom? Nunca se esqueça que o Sol é uma estrela. Então, se aquele garoto, aquela garota vai chegar para você e falar: "Nossa, eu vou te dar uma estrela", cuidado. Porque uma estrela é muito quente. É igual ao Sol. Então você vai se queimar. Então fala, não precisa. Uma caixa de chocolate tá bom. Não precisa buscar uma estrela, não. Tá bom? Então, boa. Brincadeiras à parte, então nunca se esqueça, tá bom? O Sol ele é uma estrela e a Lua é um satélite natural, né? Então a Lua só tem uma Lua, que é a Lua do planeta Terra. As outras luas que existem aí nos outros planetas, na verdade, são satélites naturais. Está errado nós falarmos que, por exemplo, outros planetas têm luas. Não, os outros planetas têm outros satélites naturais que têm outros nomes, tá bom? Assim como seu gato, seu cachorro, seu peixe, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu primo, sua prima, seu namorado, sua namorada, o que seja. Cada um tem um nome, não tem nomes iguais, ou se tiver nome igual, ainda tem sobrenome, né? Então, esses nomes diferentes, as luas, os satélites naturais e as estrelas, dão a característica e a localização de cada um. Tudo bem? Boa. E aí, quando nós estamos falando desse movimento de translação do planeta Terra em relação ao Sol, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê, Arnaldo? Porque nós temos dois movimentos importantes. Dois momentos importantes. Um chamado de periélio e o outro de afélio. O periélio, ele é o momento em que o planeta Terra está mais perto do Sol. Periélio, perto. Olha só, aqui no slide tá, ó. Periélio está mais perto. Agora, o afélio, aqui, ó, quando nós estamos vendo, é quando o Sol está mais afastado. Tá lá longe. Esse é o afélio, tá bom? Nossa, Arnaldo, olha que analogia. É uma decoreba que vai ajudar vocês. E o porquê isso é importante? Porque eu já vi questão de vestibular falar, legal. Então, quando nós estamos no periélio, é que estação do ano? No hemisfério norte. E que estação do ano? É no hemisfério sul. Então, levando isso em consideração, e aqui no afélio, qual é a estação de cada hemisfério? Meu Deus, Renato, mas tem como fazer isso? Tem como adivinhar? Ai, eu vou surtar porque geografia é muito difícil. Calma! Beleza, criaturinha e criaturinha? Calma. Quando nós estamos falando desses movimentos, periélio, e agora? Afélio, e agora? Então, calma. O movimento de translação ele é em forma de elipse. E toda elipse tem um ponto mais perto e um ponto mais distante em relação ao seu centro, né? Digamos assim. Só que, no momento em que tem o periélio, no hemisfério sul, é quando nós temos o verão. Já no afélio, é quando nós temos o inverno. Então, muita gente vai falar, mas é óbvio, Arnaldo, porque o planeta Terra está mais perto do Sol, então é óbvio que vai ser verão. Não!
Lembra no comecinho da aula, quando eu falei que nós temos quando nós temos em um hemisfério uma estação do ano, na outra nós temos outra? Então, no periélio, enquanto no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. Então, no afélio, quando está mais afastado, nós temos inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Arnaldo, mas essa distância não varia? Não varia, não tem influência na temperatura. Por quê? Porque esse formato aqui de elipse ele é bem exagerado. É uma elipse, mas é bem pequenininha, é quase circular a translação do planeta Terra em relação ao Sol. Beleza? Tranquilo? Boa. Outros termos são os equinócios. O equinócio é nesses dois momentos em que o planeta Terra ele está numa linha intermediária. O equinócio nós temos o dia e a noite durando o mesmo período de tempo, ou seja, na verdade, o período claro e o período escuro tem a mesma duração de tempo, 12 horas cada um, tá bom? Enquanto é verão, por isso que antigamente existia o horário verão no Brasil, no verão, a parte mais clara dura mais tempo do que a parte escura. E no inverno, a parte escura fica mais tempo do que a clara. Isso aumenta, essa variação de tempo aumenta principalmente quando você chega nos polos. Assim como nos polos, nós temos aqueles dias e aqueles invernos, aquela noite prolongada, aquele dia prolongado de 6 meses. No Polo Norte e no Polo Sul, nós temos 6 meses claro e 6 meses escuro, para vocês terem uma noção. Olha que loucura. Tranquilo? Boa. Mas por que então isso acontece? Porque lembra que o planeta Terra ele tem um eixo de inclinação, assim como vocês podem ver nessa outra imagem. Então imagina, o planeta Terra está aqui. Se o Sol, se ele está um pouquinho mais inclinado para o planeta Terra, aí é que é caracterizado o verão. Então, quando nós temos essa inclinação e os raios solares incidindo aí no planeta Terra, no hemisfério norte, então isso que vai caracterizar o verão. Enquanto que o que caracteriza o inverno é quando o Sol não está iluminando tanto o planeta Terra. Então vocês podem ver aqui nessa nossa imagem, no hemisfério norte, nós temos o verão, né? Enquanto que no hemisfério sul, onde a maior parte está escura, é por isso que a noite é um pouco mais longa, então nós vamos ter o inverno, ou seja, o período mais longo é a noite, tá bom? Então, aí, ó, vocês podem ver, esse eixo de inclinação é de 23 graus, tá bom? Então, aqui, ó, que o planeta Terra, do Equador até o hemisfério norte, vai iluminar mais no verão, enquanto que no inverno vai ser o contrário, tudo bem? Nunca se esqueça que os raios solares, quando eles entram a 90 graus, ou seja, o Sol está os raios solares entram perpendicularmente, o que acontece? Acaba tendo uma taxa de absorção muito maior. Os raios solares eles entram com ondas longas e eles são emitidos com ondas curtas, ou seja, tem essa transformação, além da transformação das ondas, mas tem a transformação de energia em calor. Ou seja, quando nós temos os raios solares entrando mais perpendicularmente, isso acontece na região intertropical. E o que é intertropical? É quando nós falamos de entritrópicos. Ei, nunca se esqueça, quando nós estamos falando de intertropical, entre trópicos, nós queremos falar que nós temos essa região muito mais evidente, muito mais entrando raios solares. Nessa região, em todos os pontos, o Sol ele fica a pino, ou seja, 90 graus, 2 vezes por ano. Só que em cima dos trópicos, o Sol só passa uma vez. Ao invés de passar 2, ele passa uma vez só a pino. Por quê? Quando ele está em cima do trópico, já está no momento dele voltar. E assim por diante. Tá bom? Para ir para o outro trópico. Já no inverno, ou nas áreas mais frias, assim como as regiões mais perto do polo, os raios solares eles entram de forma com um ângulo menor, ou seja, um ângulo mais agudo, aquele ângulo pequenininho. O que acontece? Quando esses raios eles são menores, são raios agudos, ou seja, eles entram assim, o que acontece? Esses raios eles podem refletir. E aí você tem uma menor absorção dos raios solares e nós temos também uma
uma parte, nós temos também essa maior reflexão do Sol e menor absorção e transformação de calor. Tranquilo? Então, como eu falei, do equinócio ainda falta o solstício. Mas, Arnaldo, mais conteúdo. Calma, essa aula tem bastante conceito, mas calma que vai dar tudo certo, tá bom? Quando nós falamos da parte do solstício de inverno, nós estamos falando que o período de luz é menor do que o período de claro. O período de luz é menor que a escuridão, o tempo que fica mais escuro, tá bom? Principalmente em maiores latitudes, ou seja, quanto mais perto do polo, nós temos é mais sensível isso, que no inverno a noite ela tende a ser maior, ou seja, o período escuro tende a ser maior do que o período claro. Enquanto que o solstício de verão, nós temos o período claro maior do que o escuro, tá bom? Então agora é importante nós lembrarmos das projeções. Nós temos alguns tipos de projeções. Nós temos a conforme, perceba, conforme. Quando nós estamos falando da propriedade de conformidade, nós estamos mantendo a forma, beleza? Olha só, conforme, olha o nome, conforme, então vai preservar o quê? A forma. Enquanto que quando nós estamos montando um mapa equidistante, nós vamos manter o quê? Isso mesmo, a distância. E a equivalente ao que sobra? A área, tá bom? A equivalente, então, ela vai manter a proporção das áreas. Por que isso? Porque quando nós temos essas propriedades, bom, o mundo ele é tridimensional e o melhor exemplo é quando nós vamos descascar uma laranja. Se você descasca a laranja, se você tenta deixá-la reta, ela vai ficar toda enrugada. E como os mapas eles são planos, então o que acontece? Vai ter que ter alguma deformidade. Então, os mapas eles só conseguem manter uma propriedade conservativa, só que as outras duas elas ficam muito bizarras. Enquanto que na afilática, nós vamos distorcer todas as projeções, só que distorce menos, que é esse exemplo aqui da imagem do meio. E também tem um outro tipo de projeção, que são as anamorfoses. Mas as anamorfoses são em relação não física, não cartográfica, mas sim em relação às variáveis. Então, por exemplo, quando nós queremos medir qual é o IDH, isso na aula de população vocês verão isso, mas quando nós estamos falando de IDH, os países de melhores índices, né, que é o índice de desenvolvimento humano, os países de melhores índices serão maiores. Tudo bem? Quando nós temos a projeção cilíndrica, então nós temos duas, né? Uma que é Mercator e a outra que é de Peters. A de Mercator, ela é uma projeção conforme, que é essa daqui da esquerda. Enquanto que a de Peters, ela vai manter a área. Então perceba, quando nós estamos vendo sobre área, vocês podem perceber que a África ela é muito maior, por exemplo, do que a Europa, do que os Estados Unidos, do que a África é o continente, né? Só que aqui na de Mercator parece que a América do Norte, né, e os Estados Unidos são muito maior do que a África, né? Principalmente os Estados Unidos, parece que ele é maior, mas não é, né? Quando nós percebemos, a África ela acaba sendo maior, tá bom? Ah, sim. E a projeção de Peters, ela é uma projeção com equivalente, que ela mantém a área, tranquilo? A cônica também é um outro tipo de projeção, então tem esse formato de cônica, ele vai privilegiar principalmente as áreas medianas, intertropicais ou próximas aos trópicos. E a plana, e aí é que vem o pessoal da Terra plana achando que a Terra é plana, porque nós chamamos essa projeção de plana, que ela dá ênfase principalmente no polo. Esse daqui é o logo da ONU, por exemplo, Organização Internacional. Vamos lá. Quando nós estamos falando de isolinhas, rapidamente, quando nós falamos de isolinhas, isso vocês vão encontrar em vários mapas, é quando nós temos uma mesma variável variando de igual para igual. Então, aqui nós temos as temperaturas variando com o mesmo intervalo. Ou, por exemplo, o relevo, ele sempre alterando no mesmo intervalo. E aí, aqui nós temos uma carta topográfica e nós podemos depois projetar exatamente como era um relevo. Tranquilo? E aí nós vamos falar no último tópico, que é escala. Meu Deus, Arnaldo, eu não sei escala, já foi fuso horário e eu não sei escala. Calma, respira. Vamos fazer uma meditação, dá uma respirada aí e vamos embora. O que é a escala? Primeiro, quando nós vamos representar a realidade, não adianta nós representarmos a realidade num mapa em escala real.
Para que eu vou querer representar o mundo? Nem tem como, na verdade. Então, nós temos que fazer essas reduções. E para isso que serve a escala. Então, ele quer, principalmente, falar o que uma unidade no real representa no plano do mapa. Então, a escala, ela pode ser em escala gráfica, como vocês podem ver aqui, ou em escala numérica. A escala numérica, e aí? 1 para 10 e 1 para 100. Qual que é a escala menor e qual que é a maior? Vamos parar para pensar? Essas duas... Bom, primeiro, 1 para 10, isso daqui não lembra uma fração? Pois é, e é uma fração. Então é a mesma coisa que nós pegarmos 1 dividido por 10 e 1 dividido por 100. Arnaldo, eu não sei matemática, eu não sei fração. Beleza, então vamos pensar o seguinte. Se nós temos uma barra de chocolate e nós temos que dividir para 10 pessoas, ou uma barra de chocolate e dividir para 100, qual das duas barras de chocolate, ou nos dois casos, nós teremos menos chocolate para cada pessoa? Menos chocolate, fica aqui, né? Dividir uma mesma barra de chocolate para 100 pessoas fica menor, né? Então, isso daqui, essa escala, ela é muito menor. Então, quanto maior o denominador, menor o resultado, tá bom? Então, olha só, 1 para 10 é muito maior do que 1 para 100, que é igual a 0,1, que é maior do que 0,01. Tranquilo? E aí, como é que nós podemos calcular o mapa? Uma escala no mapa. Então, nunca se esqueça, quando nós temos uma escala, nós podemos perceber que nós temos essa unidade 1 é na unidade do real, tá bom? E aqui, 58 milhões é na escala do mapa. Tranquilo? Então, agora, vamos fazer um esqueminha? Então, peraí, se a escala é de 1 para 58 milhões e ele quer saber, o exercício quer saber quanto que dá 7,6 no mapa, quanto que isso dá no real, então vamos pensar o seguinte. Como que nós podemos montar, né? Bom, nós montaremos da seguinte maneira. Então, eu vou aumentar essa escala aqui. Eu vou aumentar aqui para vocês verem, tá bom? Nós temos 1 para 58 milhões. Só que esse 1, ele representa o quê? Ele representa uma unidade no mapa. Oh, desculpa. Isso, uma unidade aqui no mapa. Estou dando uma improvisada para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Para vocês visualizarem. E aqui são 50 milhões no real. Tudo bem? Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Aí, pronto. 58 milhões no real. Agora vamos ver. O exercício ele quer saber 7,6. Opa. 7,6 centímetros. No mapa, nós queremos saber quanto que é x no real. Então, o que nós vamos fazer? É essa regra de 3. Então, vai ficar x é igual a 58 milhões divididos por 7,6. Tudo bem? Fazendo essa continha, vamos puxar na calculadora? Vocês vão fazer vocês farão na mão, tá bom? Mas aqui é só para agilizar um pouquinho o nosso processo, tá bom? Então vamos lá. Quando nós paramos para pensar na calculadora, então nós faremos 58, 1, 2, 3, milhões divididos por 7,6. Isso daqui é a mesma coisa que 7 milhões 631 mil. Só que isso daqui vai dar em centímetros. Como é que nós vamos transformar isso? Ó, no enunciado, ele quer no real, então vamos lá. Tá. Então nós vamos dividir, aqui nós estamos, o dado ele tinha nos dado em centímetros. Então,
que nós faremos? Então, se tem uma unidade no mapa, ela corresponde a 58 milhões de centímetros no real. Então, 7,6 centímetros no mapa corresponde a mais de 7 milhões de centímetros no real. Tá. Opa, mentira, não é dividido, né? Aqui é vezes, né? Desculpa, aqui é vezes. Olha só. Tava vendo que esse número estava dando menor, não tinha que dar menor. Então são 58 milhões vezes 7,6. Agora sim, 440 milhões de centímetros. Mas de centímetro para metro são 100. Então o que nós vamos fazer? Dividir por 100. Isso daqui é a mesma coisa que 4 milhões 408 mil metros. Vamos tentar transformar isso daqui em quilômetro? De quilo, quando você vai pesar alguma coisa, quilo equivale a 100 gramas? Não, a 1000 gramas, né? Então, de metros para quilômetros é a mesma coisa, não são 100 metros, são 1000 metros. Então, nós vamos dividir esse número por 1000. Então, aqui, ó, quilometragem dá 4.408. Alternativa A. Tudo bem? Nós teremos o nosso plantão, eu passei bem rapidamente, mas nós teremos o nosso plantão de dúvidas e aí sim eu tirarei essa dúvida de vocês. Beleza? Se ficou alguma dúvida, inclusive, aí eu tiro no plantão de dúvidas e eu explico novamente. Tranquilo? Bom, essa aula teve que ser bem rapidinha, ela teve muito conteúdo, mas qualquer coisa, tamo junto aí, tá, pessoal? Tive que fazer uma aula bem rapidinha aí, tão só para vocês prestarem atenção, mas também para encaixar todo o nosso calendário. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Tem vários tipos de projeções e um desses é em forma de coração. Beleza? Geografia linda. Até a próxima aula. Fui! Muito prazer em conhecer a todos e a todas, inclusive. E, gente, fique à vontade aí para vocês tirarem as dúvidas, juntem as dúvidas de vocês, tá bom? Para que vocês venham no plantão de dúvida e a gente possa realizar o sonho de vocês de passar numa universidade, tá bom? Pode contar aí conosco. Tamo junto, tchau, tchau.